Normalmente eu pesquiso muito sobre as coisas, então eu pesquisei o que cada pessoa falava de cada cursinho. E eu lembro que uma das coisas que me chamou a atenção foi que todo mundo elogiou o método de tirar dúvidas do quadro. O fato de eu poder ter muito controle daquilo que tinha sido feito e o fato de poder estabelecer metas tanto diárias quanto semanais era uma coisa que são pequenas motivações, e dividir as coisas em pequenos passos torna a organização mais fácil e aumenta o fator motivação, que muitas vezes é uma dificuldade nos estudos, continuar motivado, principalmente na reta final. Então, na minha opinião, uma das melhores coisas era ter todo esse feedback de como eu estava indo e poder me organizar e o fazer as coisas ser uma motivação para eu continuar, sabe? Eu estava procurando cursinhos online e aí eu olhei todas as opções e normalmente eu pesquiso muito sobre as coisas, então eu pesquisei o que cada pessoa falava de cada cursinho. E eu lembro que uma das coisas que me chamou a atenção foi que todo mundo elogiou o método de tirar dúvidas do quadro, porque outros cursinhos, muitas vezes, tirar dúvida era difícil e tinha limite. Então, isso, e aí eu lembro que a redação também, o fato de poder ter a correção de muitas redações, foi outra coisa que acabou me chamando a atenção. No fim, eu acabei não escrevendo tantas quanto eu deveria, na minha opinião, mas ainda assim eu senti que as correções foram bem construtivas e me ajudaram a melhorar a escrita. Eu diria que a maior dificuldade era seguir um cronograma e estudar, sabe, focar em fazer um pouco cada dia, ao invés de ter picos de produtividade, que é o que basicamente foi minha vida escolar inteira, porque na escola eu muitas vezes não fazia as coisas, estava atrasado, mas chegava perto de uma prova ou chegava em uma parte da matéria que eu queria entender e não estava entendendo, aí eu tinha um pico de produtividade, produzia muito e depois descia de novo. E com o método, constância era uma coisa muito importante, sabe? Principalmente no negócio de bater as metas, tanto diárias quanto semanais. Então, no começo, acho que nos primeiros meses, demorou para eu conseguir ser constante, mas eu acho que foi uma das coisas que mais me ajudou, e principalmente no primeiro semestre da faculdade eu também consegui manter bem essa dinâmica. Depois que ficou num nível de dificuldade maior, eu já tive outras dificuldades e por isso não desenvolvi tão bem, mas eu acho que foi uma das principais coisas assim do ano de cursinho que me ajudou, sabe? Depende da matéria. Algumas, como biologia e português, eu não aprendi, eu decorava para saber na hora. Inclusive, uma das coisas que eu mais vi aula e que eu mais crescia, assim, comparado antes e depois do cursinho, foi gramática. Eu lembro que na Unicamp mesmo, minha nota de gramática, comparado aos 2 anos, na segunda fase, na parte dissertativa,
subiu absurdamente de um ano para o outro, mas algumas outras coisas, mesmo que fosse em cima da hora, eu consegui aprender relativamente bem. Por exemplo, história e geografia eram coisas que eu sempre tive facilidade, mas a velocidade com que o conteúdo andava me faziam ficar desinteressado na aula, então eu não conseguia seguir a dinâmica normal da aula. E até um adendo, eu no ensino médio não gostava muito de filosofia e no cursinho, pelo fato de as aulas serem bem estruturadas e organizadas, ter aquele negócio que eu falei de seguir uma ordem natural legal, mas além disso, poder ver certas aulas em velocidade mais rápida, poder também ir e voltar, que é uma coisa que normalmente só tem aula gravada, me ajudou muito, e foi uma matéria também que, embora não caia tanto e não tenha tanto peso, foi uma matéria que eu aprendi super bem e que as coisas que eu aprendi eu lembro até agora, até hoje, bem. Então, aliás, é uma coisa que eu falo sempre, eu não fiz o que muita gente faz no cursinho, que é revisar todas as matérias de tudo, porque tinha algumas coisas que eu tinha uma certa confiança e que eu sabia que aquilo ali era o necessário já, então eu não queria gastar mais tempo do que o necessário naquilo, então eu regulava muito a quantidade de exercícios que eu fazia com a dificuldade que eu tinha na matéria. Então eu lembro que matemática e português foram as matérias que eu fiz uma quantidade de exercícios muito grande, física também. Como eu disse, na maior parte das vezes não era que eu não sabia, foi só uma falta de atenção, então eu separava aquele exercício para eu fazer numa outra hora, porque óbvio que tendo acabado de olhar a resolução, eu vou saber fazer, mas se eu separo para fazer ele numa outra hora, provavelmente não vou cometer o mesmo erro de atenção, mas eu não vou fazer só porque eu acabei de olhar a resolução, eu vou ter que estar lembrando da matéria. Então, foi uma estratégia que eu criei, assim. Mas aí, quando eu não sabia mesmo, eu tirava dúvida na monitoria e isso também era bem útil, ajudou bastante. O que eu comecei a fazer foi ser mais fixo com os horários. Eu também fazia exercício e estava dormindo e acordando no mesmo horário. Aliás, foi o auge, assim, por dizer, do que eu consegui ter de rotina, porque na faculdade eu não tenho tanta liberdade assim para conseguir fazer as coisas sempre no mesmo horário, para conseguir seguir uma rotina certinha e tal. Óbvio que não certinha, porque assim, você tem como organizar a sua rotina. Olha, um dia aqui eu vou estudar tarde, outro de manhã, porque cada dia eu tenho aula no horário. Mas o negócio era que quando eu estava no cursinho, eu conseguia literalmente fazer todo dia o mesmo horário. Então era o mesmo horário que eu treinava, o mesmo horário que eu estudava, o mesmo horário que eu almoçava, era sempre o mesmo horário de tudo. Então começou a criar um senso de rotina muito forte para mim e eu acho que isso me ajudou muito. Mesmo nos dias que às vezes eu estava mais desmotivado ou não estava conseguindo fazer as coisas, entra nisso que eu falei, tipo, hoje era para eu estudar uma matéria de matemática, não consegui. Mas eu vou ver aqui algo de literatura, algo de gramática, não sei, outra coisa, porque esse aqui é o horário de eu estudar. Tipo, na minha cabeça já estava que aquilo ali era o horário de eu estudar.